Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está muito empolgado e está feliz porque nós estamos aqui com o nosso querido pastor Edson Rebustini e nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante, né? Talvez para alguns meio polêmico, mas é importante, a gente tem que conversar a respeito e vai ser uma noite muito boa. Nós estamos aqui com várias perguntas que vocês mandaram no decorrer da semana, a gente fez um compilado aqui, separou as melhores perguntas e eu tenho certeza que vai ser uma noite que vai ser abençoada, vai ser esclarecedor e vamos nessa junto. O senhor está empolgado para hoje, pastor? Sim, eu acho que é um assunto muito importante. Primeiramente, boa noite para todos vocês. Está em casa, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder ter essa conversa com o Dariel, com o pessoal do Galpão. E é muito importante porque muitas pessoas falam assim,
a religião e política não se misturam, sim, né? verdade. Muita gente fala assim, não, pastor não tem que dar opinião em nada, a igreja não é coisa de política. Só que, o que acontece? A igreja, que somos nós, que não é um prédio, Sim. ela vai ser governada por pessoas, Sim. né? E se nós não tivermos as nossas opiniões, como cidadão que nós votamos, Sim. e quais são as coisas que nós vemos que é melhor para a sociedade, nós vamos depois ser governados por pessoas que pensam completamente diferente da gente, né? Sim, tá. Muitas pessoas ficam pensando, mas Jesus não votou. Sim, eles não tinham votação realmente. Quem dominava era o Império Romano, sim. né? O Império Romano que dominava e eles obedeciam. Mas, evidentemente, se a gente tem a chance de colocar pessoas que tenham valores semelhantes aos nossos, com certeza vai ser muito bom. E os nossos, que eu digo, é para a sociedade, Sim, que eu acho que nós, sim. como cristãos, devemos pensar na sociedade, né? Não devemos pensar, não, nós queremos favorecer a igreja. Não, nós queremos favorecer a sociedade, né? Esse é o nosso desejo. Sim, e até porque nós vivemos dentro da igreja, mas nós trabalhamos, o pessoal tem acesso na sociedade em todas as áreas, todas as frentes. Sim, né? E então a política faz parte da vida da pessoa, Sim. né? Então o artista dá a opinião dele, fala em quem ele vai votar, o cantor lá, o cara do teatro, o mecânico, o pedreiro, Sim. o cientista, o professor universitário nas universidades, os sindicatos tomam posição. Só o pastor não pode tomar. Exato. Só a igreja não pode tomar posição, né? O sindicato pode, o clube de não sei o que pode. Só o pastor, a igreja tem que ficar fora, né? Porque a igreja não é deste mundo. Sim, mas nós estamos vivendo neste mundo, nós compramos comida neste mundo, nós pagamos a gasolina do nosso carro neste mundo. Sim. Então nós oramos pelo nosso país, que é neste mundo. Sim, então nós temos que tomar posições e termos as nossas convicções também, né? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Sim. Legal, verdade, importante. E para a gente começar aqui a entrar nas perguntas, a primeira pergunta é bem legal e eu acho que já abre esse leque para a gente ir aprofundando um pouquinho. Como deve ser nosso posicionamento político de acordo com a Bíblia? Bom, é isso que eu estou dizendo, né? Nós cristãos, nós temos princípios cristãos, né? Nós temos princípios da Bíblia. Eu não vejo que nós devemos sair por aí brigando com pessoas, ofendendo pessoas, né? Porque pensam de uma maneira diferente da gente, mas nós temos a nossa opinião, né? Nós temos a nossa opinião. Nós que somos cristãos temos a Bíblia como base da nossa vida, né? Então, nós não temos, por exemplo, eu sempre falo, eu não tenho um candidato porque muitas pessoas pensam que se um cristão, um pastor indica um candidato ou vota, digamos, num candidato, as pessoas acham que ele não deveria fazer isso daí, que ele está endeusando um candidato. E não é verdade, porque você pode votar em alguém hoje e que a pessoa amanhã pode até decepcionar você. Sim, né? sim, pode mudar de ideia, pode fazer coisas que você vê que não é o melhor, aí você muda de candidato, né? Então, eu não vejo que a gente tem nosso Senhor é Jesus, nós não temos um cara que vamos endeusar esse daí, né? Mas a igreja tem que ter posição bíblica, né? Os nossos princípios, valores, nós defendemos a Bíblia porque cremos que a Bíblia é uma regra de conduta que abençoa a sociedade, né? Isso não quer dizer que nós devemos ser teocráticos, nada disso. Eu acho que nós temos que ter liberdade religiosa, liberdade de culto, e Deus nos dá essa liberdade, né? Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga ninguém a obedecer a Bíblia. Você é uma opção tua, né? A pessoa pode escolher. Nós vivemos em um país livre, uma pessoa pode falar, não, eu quero ser budista, eu quero ser islamista, eu quero seguir qualquer outra religião. Ele tem a liberdade de seguir e nós devemos respeitar a pessoa, embora possamos discordar da maneira como ela vê a Deus, ou coisa assim, né? Sim. Até porque, como o senhor falou no começo, não é especificamente a pessoa, mas os princípios que a pessoa tem, e isso norteia a nossa escolha, a direção que a gente vai tomar. Sim. Tem uma pergunta legal aqui que tem a ver com isso, para a gente ir dando continuidade nesse raciocínio.
como deve ser o direcionamento cristão nesse momento de muita mentira política? Eu vejo assim, eu vejo que nós cristãos, nós devemos lutar pelo que é reto, pelo que é justo, né? Muitas vezes eu coloco alguma coisa na internet porque eu vejo que está sendo injusto aquilo lá, né? Sim. Eu vejo que não está sendo correto. Às vezes você vê uma notícia que você logo vê distorcida, como a imprensa mesmo tem feito, né? Infelizmente. A inflação está caindo, mas... né? Pode subir, você entende? Ou seja, você não consegue pegar uma notícia que é boa e dar aquela notícia de uma maneira normal. Eu acho que a gente tem que criticar o governo quando ele precisa ser criticado, mas elogiar quando tem que ser elogiado. E não simplesmente distorcer todas as coisas, enfim. Então, eu vejo que nós, como cristãos, a Bíblia diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, né? Então, eu acho que nós temos que ter fome de justiça, pelas coisas justas, pelas coisas retas. Então, se a gente vê que uma coisa é mentira, nós não apoiamos aquilo lá. Sim. Você entende? Nós vemos que é mentira. Então, independente do candidato, né? Se é mentira, é mentira. Então, nós não temos que defender o erro, né? Passar pano no que está errado. Eu acho que a gente tem que tomar uma posição pela verdade, né? Ponto. Sim. Uma vez que a gente tem essa posição, tem esse pensamento, tem esse coração, é inclinado para isso, o que o senhor diria para o jovem, para a pessoa que é totalmente imersa num cenário onde todo mundo é contrário? Numa faculdade, às vezes no trabalho mesmo, a pessoa tem esse coração, mas todos ao redor batem contra, batem mas eu acho assim, a gente é cristão, você entende? Quando eu me converti, naquela época, os cristãos eram zombados, você entende? No final dos anos 70, quando você falava eu sou cristão, eu sou crente, todo mundo zoava você entende? Todo mundo dava risada de você, lá vai o crentão, lá vai o crentinho, o cara é quadrado, não pode isso, não pode aquilo, pô, zoavam a gente, você entende? Fazer o quê? É um preço que você paga por você ser cristão, né? Então, a gente tem que tomar posição sozinho, se for preciso. Não estou dizendo que você vai brigar com ninguém, você vai xingar os outros, vai falar não, mas você tem que tomar posição. Não, eu sou cristão, eu penso de uma maneira diferente, acabou. Se quiserem desprezar você, vão desprezar, entende? Eu perdi muitos amigos quando eu me converti, porque meus amigos me chamavam para fazer coisas que a gente fazia antes e que agora não fazia mais. Então, eu acho que cristão verdadeiro não é Maria vai com as outras, você entende? Não é porque todo mundo está dizendo que é certo e que aquilo é certo. Se eu vejo que aquilo é errado, eu tenho que ter a coragem de tomar posição sozinho, se for preciso, mas defender o que é certo e não o que é errado, né? Então, isto é uma pessoa que está numa faculdade, digamos, numa sala, e todos lá pensam diferente dele, não é por isso que ele vai acompanhar todo mundo. Sim. Entende? Eu acho que ele tem que ter posição. Não, eu penso diferente, acabou. Vou fazer o quê? Vão matá-lo? E se fosse preciso morrer, tem crente que morre em outros países por causa da sua fé. Então, esse negócio de crente meio que Nutella, né? Crente que não quer ser desprezado, crente que quer que todo mundo goste dele. Não tem como. Né? Se quiser que ninguém discorde de você, não faça nada, não diga nada, não seja nada, não sonhe nada. Você entende? Seja lá inútil. Aí Maria vai com as outras. Então, eu acho que eu sempre tomei posição. Você entende? Assim, na minha vida, quando eu me converti, no meu trabalho, todo mundo sabia que eu era cristão. Entende? Que agora eu era cristão. Eu não era antes, agora eu sou. Então, é isso, a posição que nós temos que tomar, né, Daniel? E o reflexo dessa posição também é o brilhar a luz de Cristo. Sim. Né? O levar as boas novas, porque tem uma frase que eu gosto muito, pregue e, se possível, use palavras. No sentido da importância da nossa ação, do posicionamento de vida, né? E pode ter certeza que quando a gente toma uma posição, que nós somos cristãos, sem ser aquele cristão chato, sabe? Ficar apontando o dedo para tudo. Não, mas a sua postura é diferente. Você pode ter certeza que quando alguém de lá tiver um problema, quando alguém estiver na pior, quando alguém estiver precisando com um familiar doente, quando às vezes a pessoa estiver depressiva, ele vai procurar você. Entende? Ele vai pedir oração para você. Ou, puxa, olha, minha mãe foi diagnosticada com uma doença grave. Você ora por ela? Por quê? Porque ele vai ver que você é uma pessoa diferente. Sim. Agora, se você é igual a todo mundo, não precisa de você.
né? Então, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E nós temos que ter essa posição, né? Legal. Tem uma que tem a ver com isso, mas no sentido da falta do posicionamento. A própria Bíblia diz que quanto mais imaturo, mais fácil de ser levado de um lado para o outro. Será que é por uma falta de maturidade que as pessoas acabam se tornando esquerdista, por exemplo? Uhum. Eu acredito que sim, entende? Eu penso o seguinte, é muito complicado um cristão verdadeiro. Eu sou crente, eu me converti no começo de 76. Eu fui criado na igreja, mas eu não me considerava convertido, tá? Eu ia nos cultos, eu até tinha uma Bíblia, depois que ia daí pro bailinho, entregava a Bíblia pro meu primo levar para mim, porque não dá para mim entrar com Bíblia lá. Então, eu fui criado, digamos, na igreja, né, pelos meus tios. Me converti em começo do ano de 76. Fazem 46 anos. Sou pastor há quase 42 anos, né? Estudo a Bíblia todo dia. Deus tem me dado a oportunidade para pregar todos os domingos, durante pelo menos 35 anos do meu ministério, para mais de 2, 3, 4 mil pessoas todos os domingos. Você entende? Não é que comecei a pregar agora. Isso daí já... Nossa igreja com 3 anos tinha mais de 1.000 pessoas. Você entende? Então, Deus me deu a oportunidade. Então, eu estudo a Bíblia para pregar, né? Para mim, não tem como um cristão verdadeiro que quer obedecer a Bíblia ser esquerdista, para ser bem sincero, entende? Ou ele é novo convertido, né? Ele é novo convertido, ele não sabe. Sim. Ele não conhece a palavra de Deus, não conhece os princípios da Bíblia e tal. Ou ele não é convertido, às vezes está dentro da igreja, mas é isso aí, Maria vai com as outras. Para ele importa mais o que alguém que nem é crente fala do que um cristão verdadeiro fala. Então, para ele, o que interessa é ir com a turma, você entende? Ele não daria a vida por Jesus, né? Ou ele perdeu um pouco. Eu vejo alguns pastores hoje em dia que, ao meu ver, alguns deles são frustrados, que eu conheço, para ser bem sincero. Até é meio duro falar uma coisa assim. Alguns deles são pastores que foram revoltados com a igreja e hoje usam o seu palanque, digamos, para descer a lenha em pastores, em outros irmãos, porque ficaram magoados com a igreja. Alguns deles porque cometeram pecados, deixaram sua esposa, você entende? E aí foram excluídos de sua denominação, e aí ficaram revoltados. Então eles pulam para o outro lado, você entende? Então eu vejo que isso tem acontecido também. Outros mudaram de ideia com o tempo, porque já pregaram há 30 anos uma coisa e hoje mudaram e pregam outras coisas. E alguns deles até pedem desculpa pelo que pregaram no passado. Você entende? Olha, eu preguei uma coisa, me perdoem por ter falado isso. Mas a palavra de Deus não muda. Você entende? A palavra de Deus não muda, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas acabam seguindo até a orientação de alguns pastores e tal, mas que é complicado. Por que eu estou dizendo que é complicado ser de esquerda? Porque geralmente os partidos de esquerda são partidos comunistas, partidos socialistas, partidos que têm uma visão diferente do que os princípios que a Bíblia ensina. Né? Vai de frente mesmo. Por exemplo, as pautas deles nos aspectos morais, embora não seja só isso aí que a gente usa como opção para nós votarmos, né? Porque, evidentemente, você vai falar corrupção, pode existir na esquerda e na direita, né? Tá cheio de gente que é de direita e é corrupto, né? Cheio de político de direita corrupto, né? Então, não é isso daí. Mas, se você vai pegar pautas bíblicas, a esquerda é completamente contrária às coisas bíblicas, entende? Então, a direita, tem cara de direita que pensa a mesma coisa que nessas áreas que o outro da esquerda, você entende? Então, tem pessoas que são de direita, mas, por exemplo, são a favor, digamos, do aborto. Aí ela é de direita, você entende? Então, somos contra isso? Também somos. Se ela for de direita, nós somos pela Bíblia. Sim. Agora, o problema é que a esquerda, no geral, ela é fechada
nas mesmas pautas. Então, essas pautas que a esquerda defende são contrárias ao que o cristianismo defende. O que o comunismo defende, porque tem partido comunista no Brasil, é óbvio, né, que apoia a esquerda. Tem, no Brasil tem, Partido Comunista Brasileiro. Apoia. O que o comunismo fez? Entende? O comunismo no mundo inteiro perseguiu os cristãos. Nós vimos essa semana aqui, morreu o nosso irmão André. Sim, você gostou. Poxa, eu quando era jovem li O Contrabandista de Deus, né? Um livro impactante dele. Ele vendo nos países comunistas, que na época eram chamados de cortina de ferro e cortina de bambu, que era a China, países comunistas como a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram vários países juntos, comandados pela Rússia, né? Albânia, Polônia e tantos outros países que defendiam o regime comunista, que matavam cristãos, prenderam milhares de cristãos, pastores, mataram pessoas, queimavam bíblias em praças públicas, você entende? Então, eu vivi isso daí, nessa época aí, quando eu me converti. Então, nessa época eu li o livro Contrabandista de Deus, Refúgio Secreto, falando da Corrie ten Boom, que escondeu os judeus e tal, entende? Você lê esses livros do irmão André, e ele pegar o fusquinha dele e entrar em países comunistas para levar a Bíblia para os irmãos. Por isso que foi chamado Contrabandista de Deus, né? E levava a Bíblia em fundo falso do carro, levar a Bíblia. Por quê? Porque os irmãos não tinham Bíblia. Então, como é que eu posso defender isso daí? Estou lutando contra meus irmãos, estou lutando contra a Igreja de Cristo. Jesus falou que não é por mim, é contra mim. Sim. Então, como é que eu posso defender algo que a Bíblia condena? Não tem como eu defender, sim, né? Não, mas por isso. Agora, muita gente é aquilo, é novo convertido, ou ainda não se converteu, às vezes está na igreja e tal, acha legal, gosta das músicas, tudo isso daí, canta, se emociona. Você pode se emocionar na igreja. Sim, canta, sim, levanta as mãos, você chora, Deus é maravilhoso, tal. Só que Jesus falou assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você entende? Se você não obedecer a palavra de Deus, você não ama Deus, você tem uma emoção por Deus, né? Mas você não ama de verdade. Então, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, né? Será que dá para dizer também que tem muita questão do orgulho? Porque às vezes o cristão está na igreja, ele escuta, não tem como não escutar isso e falar, não, verdade, isso tá certo. Mas, não, eu já decidi, eu já me posicionei, eu já me pronunciei, não, eu sou esquerdista, eu sou... E talvez uma questão do orgulho impede a pessoa de se retratar, reconhecer um erro. Sim, é que nem, antes de eu me converter, o cara fala, na igreja é cheio de pessoas assim, eu era ladrão, não sou mais, eu era drogado, não uso mais droga, eu era adúltero, hoje eu não adultero mais, eu era isso, não sou mais. Paulo falou, tais fostes vós no passado. Então, uma pessoa pode mudar de opinião porque ela começa a ler a Bíblia e fala, pô, isso aqui não está de acordo, você entende? Não é isso que a Bíblia ensina, né? Como é que eu, como cristão, vou defender, por exemplo, ideologia de gênero, entende? Se a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, entende? Sim. Não tem como. Como que eu vou defender mudar a língua portuguesa para usar o neutro? Para que eu vou querer mudar a língua portuguesa por causa disso? Você entende? Então, eu vejo que não tem coisas que não tem como, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que respeitar as pessoas e a opinião das pessoas. Você entende? Eu vejo o seguinte, não deve ter grupos prioritários, porque a lei tem que ser para todos. Sim, concordo. Se eu der um soco em uma pessoa, seja ele homossexual ou heterossexual, o soco é a mesma coisa. Sim. E ele tem que pagar por aquilo lá. Você entende? Então, não tem que, para mim, não tem que ter, puxa, bateram num homossexual. Ele tem que ser preso. Você entende? Ele tem que pagar pela ofensa, pelos crimes, o que seja. Então, eu não vejo que tem que ter diferença falando nesta área, sim, né? Ou em qualquer outra área. Entende? Se alguém bater numa pessoa negra, se alguém bater num branco, o crime tem que ser do mesmo jeito, é sim, crime. Mesmo peso, mesma medida. É crime. Errado. Você entende? Não precisa ter uma defesa que fala assim, se você bater em mim, você é condenado. Não, se bater em qualquer um tem que ser condenado. Você entende? Ofensa. Então, para isso já tem a lei é para todos, né? Eu acho que não tem que discriminar alguma pessoa. Sim. Você entende? É diferente de discriminar uma coisa e você pensar de uma maneira diferente é outra completamente diferente, né?
Discriminar eu vou maltratar, tratar mal uma pessoa, tratar com desdém uma pessoa, considerá-la menor do que eu, porque ela pensa de uma maneira diferente. Isso que eu vejo que não é o que Deus aprova. Sim, porque contrário, eu tenho que amar todas as pessoas, como Deus nos ama, né? Deus ama a todos, você entende? Deus ama o branco, o negro, Deus ama o heterossexual, o homossexual, Deus ama todas as pessoas, você entende? Isso não quer dizer que ele aprove o comportamento. Sim, exato. Seja meu ou seu, de qualquer pessoa, se for errado, né? Sim. Tem muito um foco muito grande, um enfoque na questão presidencial, ok? Sabemos, a gente já chega lá. Mas a gente também não pode esquecer que as eleições vão eleger outros cargos também domingo, né? E bastante gente perguntou, ok, sobre a presidência, mas um governador, um deputado federal, enfim, para esses outros cargos que também vão ser ocupados, a respeito da atenção, até de uma dica, um conselho, porque presidente todo mundo sabe quem tem as opções, mas normalmente a maioria não sabe dos demais, né? Eu vejo assim, sabe, o cristão, uma das primeiras coisas que eu vejo, eu não vou eleger um presidente, ao meu ver, porque ele, digamos, contra a linguagem neutra. Por exemplo, não, eu vou votar nele porque ele é contra a linguagem neutra. Não é essa a primeira coisa que eu penso, né? Primeiro, eu vejo assim, sobre corrupção, né? Ele é político já há bastante tempo, ele é um cara corrupto, ele é um cara honesto, tem processos contra ele por corrupção. Histórico, né? Histórico. Isso é importante, você entende? Eu vou votar num senador, eu vou votar num deputado, que o cara tem 300 processos que estão na gaveta do Supremo Tribunal Federal. Você entende? E toda hora está prescrevendo. Tem político aí que toda hora está prescrevendo, porque o Supremo não julga e não tira da gaveta e está lá na gaveta, né? E prescreve. E o cara acha que é inocentado, mas prescreveu, porque está lá 10 anos lá. Então, como que eu vou votar, sendo cristão, num cara corrupto? Foi preso com mala de dinheiro, foi preso levando dinheiro em rolo. Você entende? Eu não posso votar numa pessoa assim, né? Então eu vejo que esse é um princípio que com relação a deputados, com relação a senador, a deputado federal, estadual. Poxa, tem? Não tem. Tá. Agora, qual é o outro ponto? Aí eu vejo, aí são os nossos princípios. O que ele pensa com relação a nós? Né? Ele acredita na liberdade de expressão, porque eu acho que todo mundo tem que ter liberdade de falar o que pensa. Sim. Você entende? Se for ofensivo a uma pessoa, que seja processado. Não é verdade? Sim. O fato de eu pensar de uma maneira não me dá o direito de ofender uma pessoa. Isso é outra história. Eu olhar para você e falar um monte de você, isso pode ser ofensa. Agora, eu pensar uma coisa não quer dizer nada. Você entende? Eu pensar, poxa, eu discordo de tal coisa, né? Como aconteceu aí, até os empresários lá foram investigados, etc, né? Ao meu ver, é a opinião da pessoa. Um cara, por exemplo, eu vivi, digamos, durante o regime militar todo, né? Quando entrou em 64, eu estava com 4 anos. Quando saiu em 85, eu já era pastor, né? Tudo bem, o cara pode falar o seguinte, nossa, eu gostava do regime militar. É a opinião dele. Isso é uma coisa, isso é a opinião da pessoa. Eu não vejo que seja crime uma pessoa ter opinião. Eu falo, não, eu vivi muito bem naquele período lá, nunca fui assaltado, nunca tive problema com a polícia, eu trabalhava e levava a minha vida direito. Acabou. Isso é a opinião dele. Outra coisa, o cara fala assim, vamos derrubar o Congresso, vamos fazer... Você entende? Então, eu acho que opinião é uma coisa. Postura, ofensa, atitude é outra coisa diferente, né? Então, eu vejo que na política a gente tem que ver isto. Esses deputados... Porque o que acontece? Os que ficam em evidência, né? De vez em quando tem um senador, um político aí que arma um barraco para ficar em evidência. Que as pessoas votam no cara que está em evidência. Então tem alguns aí que são eleitos há 30 anos, você entende? E não saem, vão ganhar de novo no seu estado. E o cara tem 300 processos por corrupção.
Mas o povo vota no cara, porque está lá, aparece. É o primeiro nome que vem na cabeça, né? E isso que a gente tinha que repensar e analisar. Poxa, é isso que eu quero para o país? Quero colocar gente lá que desvia dinheiro, e a gente como cristão não quer isso, né? Porque isso daí não é só desvio de dinheiro, isso é escola que é afetada, sim, é criança que morre por doenças que não precisariam morrer, é hospital que não é construído, ou seja, esse dinheiro da corrupção é levado de... Poderia estar sendo útil para a sociedade, certeza, né? Útil, e é isso que eu vejo que o cristão tem que pensar. Nós não estamos pensando na igreja, eu estou pensando na sociedade, eu estou pensando no pobre, estou pensando na pessoa que é pobre, que não pode pagar um médico, e que poderia, se tivesse mais dinheiro no SUS, dar uma condição melhor para ela, ter um equipamento, mais hospitais, sim. Que tem equipamento para a pessoa fazer exames gratuitos, você entende? É isso que eu estou pensando, né? E que a corrupção leva embora o dinheiro. E que as pessoas acham que é normal, ficam cegas para isso daí, né? Eu acho que se no Brasil, acho que isso nunca vai acontecer, de eliminar totalmente a corrupção, mas se no Brasil tivesse 50% menos de corrupção, a gente tinha os melhores hospitais do mundo de graça, melhores escolas de graça, enfim, né? Porque o Brasil já é um lugar incrível. Sim, sim. A riqueza natural que a gente tem... Você vê, eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu nunca estudei em escola particular. Isso não é anormal, porque na minha geração, a maior parte das pessoas... E olha só, e não estou defendendo o regime militar, não, mas foi durante o regime militar. Eu estudei toda a minha vida durante o regime militar. E a minha geração estudou, a grande maioria da minha geração, você pode ter certeza, né? Teu pai, o teu avô, todos estudaram em escola pública. Sim. Todos estudaram em escola de graça, você entende? Que era do governo. E era muito bom o ensino. O que aconteceu que mudou? Você entende? Por quê? Porque com mais corrupção, tem menos dinheiro para o hospital, para a escola, para tudo isso. Então esse é o problema. Virou uma bola de neve, né? Sim. Então, para deputado é muito importante. É muito importante, porque se eles votam as leis. Sim. Por exemplo, você vota por presidente, né? Aí você coloca um Congresso completamente corrupto ou completamente contrário ao presidente, eles vão barrar o presidente não pode fazer nada. E a gente viu recente quantas coisas, né, foi barrado. Não pode fazer nada, o cara está amarrado, porque são 3 poderes no Brasil, né? Não é o presidente que vai lá, isso seria ditadura. Que vai lá e pula o Congresso e pula o Supremo. Não, são 3 poderes. Então o presidente, se não tiver um Congresso que apoie o presidente, as decisões que o presidente quer tomar, a coisa não anda, né? Então esse é um problema. Eu acho que é importante nós votarmos para deputados, senadores, principalmente senadores, fichas limpas. Porque se o Supremo erra, quem que vai corrigir o Supremo é o Senado. Sim. Agora, se o Senado está tudo com processos nas costas, na mão do Supremo, eles vão ficar caladinhos, porque senão o cara vai lá, enfia a mão na gaveta e tira os processos contra o cara. Então, eu acho que é muito importante, né, nós votarmos para deputado estadual, federal e senador em pessoas que a gente vai olhar que sejam íntegras, que sejam corretos, e nós que somos cristãos que também tenham princípios cristãos, né, para nós. Não tem como falar de política e não entrar no assunto de corrupção, né? O brasileiro fica até um pouco traumatizado, né, dos anos que a gente vem, de tanta coisa que a gente viu. E tem uma pergunta muito boa com relação a isso, que é o seguinte: foi comprovado que... Agora eu vou ter que citar nomes aqui, pastor, vou ter que citar nomes. Foi comprovado que Lula roubou enquanto presidente, quando estava sendo presidente. Foi condenado, chegou a ser preso e até hoje não foi inocentado. Como é possível ainda uma pessoa de bem votar nele? Olha, é aquilo que eu tô dizendo. Às vezes as pessoas votam, eu acho que a gente não tem que votar por conveniência para nós. Eu sempre falo em nossa igreja, nós nunca recebemos 1 centavo de político nenhum. Eu nunca recebi 1 centavo de político nenhum. Eu nunca indiquei nada, ninguém, não existe um ser humano que vai falar: eu estou no gabinete do político tal, porque o pastor Edson indicou. Jamais farei, nunca fiz, nunca farei isso daí. Você entende? Porque eu não vejo que é desta maneira que as coisas deveriam ser. As coisas deveriam ser por competência, né? Agora,
que você perguntou mesmo? A respeito do Lula, que foi comprovado, sim. foi preso, o que eu vejo, não por foi que inocentado. as pessoas votam? Eu vejo que às vezes por interesses, votam porque, enfim, porque é aquilo, não tem como. Falar o Moro foi suspeição do Moro, mas não foi só o Moro, você entende? Sim. A própria outra juíza que quando o Moro saiu, caiu nas mãos da Gabriela Hart, lá de Curitiba, a juíza, ela condenou também. Depois foi condenada por 3 desembargadores. Depois foi para o outro tribunal. Ou seja, foi um bando de juízes. Né? Sim, foi até a última instância. Sim. O próprio Supremo reconheceu isso daí. E o Supremo não inocentou. Sim. Não inocentou. Então, ao meu ver, ele não deveria nem estar concorrendo a um cargo. Exatamente. Você entende? Não deveria estar concorrendo, porque não pode. Você entende? Agora, o que eu vejo é que, enfim, as pessoas... Eu vejo o seguinte, olha... a questão do partido, do PT. Eles tiveram vários ex-presidentes presos, pelo menos 3 ex-tesoureiros presos, vários ministros presos, secretários presos, um monte de gente presa, você entende? Então é complicado, né? Eu acho que a gente tem que... mas aí vai falar da direita. Eu também acho, a direita, se o cara é de direita e foi comprovado... Não o que jornal fala, porque pode colocar uma notícia hoje, aquilo ser distorcido, não ser verdadeiro. Sim, estou dizendo de comprovar, né? Entende? Comprovar, provar, ir para julgamento, né? Os juízes decidirem, não, o cara realmente foi comprovado, roubou, tem testemunhos, tem um monte de gente... Estão devolvendo dinheiro. Exato, bilhões. Estão devolvendo dinheiro. Delatores. Meu querido, que nem... Vocês sabem que eu particularmente, Edson, vou votar no Bolsonaro, tá? Se amanhã depois for comprovado que o cara roubou, que fez isso, fez aquilo, estão devolvendo empresários, corrompeu empresários estão devolvendo dinheiro, eu jamais vou votar no cara. Jamais vou votar nele de novo. Eu não tenho... eu coloco, às vezes, quando eu coloco alguma coisa, que eu falo alguma coisa, eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, eu não sou de partido nenhum, não sou filiado a partido nenhum, não defendo partido nenhum, você entende? Se amanhã, seja o político que for, que eu votei nele, e se for provado que o cara estava envolvido em esquema de corrupção, devolver o dinheiro, fizeram isso aqui, eu não voto mais, simples. Né? Como cidadão, sim, como cristão, não vou votar mais. Todo mundo pode errar no seu voto até. Agora, eu acho que se está comprovado, se você votar, eu acho que é complicado. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, entende? Eu não sei o que acontece, né? Porque questão de jornal pode pôr o que for. Sim. E depois, se não é aquilo... O cara vai ser processado lá e vai responder, vai pagar multa, sei lá o quê. Vocês entendem o que vai acontecer? Mas só que pode parecer que é uma verdade, né? Então, complicado. Sim, né? Até falando sobre essa verdade, a gente estava comentando nos bastidores que eles se apossaram de uma verdade real, porque se você vê propaganda do PT, parece que é o partido mais lindo do mundo. Eles falam que o Lula foi inocentado. Mas aí já é uma mentira. É mentira. É mentira. Você entende? Uma mentira atrás da outra. Não, assim. Se for falar isso é mentira. Porque o próprio Marco Aurélio, que era do Supremo Tribunal, falou isso daí. Você entende? Que não foi inocentado. Entende? Foi condenado. O que aconteceu foi aquilo que todo o Brasil sabe, né? Depois de 4, 5 anos, sei lá, de investigação, seguido pelo Supremo, um juiz decidiu o seguinte: puxa, estava errado, não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado em Brasília. Então, vamos cancelar tudo aqui, né? Vamos pegar tudo isso daqui e vamos transferir para Brasília, tá? Então, vai começar tudo do zero, então, e vamos transferir para Brasília. Está na mão do juiz aqui de Brasília. Só que o que acontece? O juiz de Brasília vai pegar todo o papel, pela idade por exemplo, do caso aí do Lula, pela idade, já prescreveu várias coisas. Se for começar tudo de novo o processo, ele tem uma certa idade, não vai pagar, prescreveu, acabou, entende? Então, não é que foi inocentado, é que só mudou de endereço, e não deveria. Se 4, 5 anos, se foi aprovado, foi condenado, foi preso, aí, puxa, erramos, não era aqui, era lá, você entende? Então, esse é o problema, né? Agora, não é nem questão de Lula, você entende? De PT, do que seja. Para mim, a minha função
eu sou pastor, minha função nunca é atacar o PT, ou atacar o fulano de tal, ou atacar o Lula, ou seja quem for, você entende? Porque de uma certa forma, são pessoas, são seres humanos, que seja quem for, Deus ama aquela pessoa. Verdade. E a gente, como cristão, quer que a pessoa seja salva, você entende? Então, não é questão de atacar este, ou atacar aquele político, mas seja o que for, do lado que for. Se foi provado, né? Suspeita. Porque houve os... não quero rachadinho. Investigue então, entende? Negócio dos imóveis. Investigue então, o próprio presidente falou. Vai lá, investiga. Você entende? Eu vi essa semana aí, eu li o que o ministro do Supremo decidiu. Acho que foi 16 páginas. Eu li, entende? Não dando prosseguimento à investigação, ao inquérito. Por quê? Porque falou assim, não há um mínimo de prova de que ele comprou, o presidente da República, comprou não sei quantos imóveis. Mesma coisa, você vai dividir por 30 pessoas dentro de uma família, ex-cunhado, ex-não sei o quê, ex-mulher, ex-nora. O cara lá é rico, o outro lá é um parente meu, tem um parente milionário. E daí? Sim. Você entende? Eu tenho um parente que tem 35 imóveis. O que eu tenho a ver com o cara? Você entende? Então é aquele negócio, me mostra quais são os imóveis. O presidente falou isso daí. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não estou defendendo, não, porque não tem procuração para defender o presidente, nada disso, você entende? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como que você, sem provas concretas, julgadas, verificadas, advogados, né? Os promotores levantar as provas, não foi provado, aí tudo bem, aí não voto mais no Bolsonaro, entende? Agora, o problema é aquele negócio que falou isso, falou aquilo, né? Então esse é o ponto, né? Até porque a gente já também viveu recente, por exemplo, eu tive governador que a gente falava, não, é legal, é bom, tal, aí depois era meio frustrado, dava uma arrependida, assim, né? E eu acho que cai bem dentro disso. A gente acaba sendo, olha, eu vejo o seguinte, a gente está tendo a chance agora de aos poucos mudar o Brasil. Sim. Porque por muito tempo você não tinha opção, entende? A gente sempre votou assim, vai votar lá, você entende? Por quê? Porque você fala, é tudo igual, né? Então, tem até lema aqui em São Paulo, fala, fulano rouba, mas faz. Você entende? Não, meu querido, nós não queremos que alguém roube e faça, nós queremos que não roube. Você entende? Nós queremos que não roube, né? Então, eu vejo que esse que é o ponto, né? Que a gente tem que tentar lutar para que diminua a corrupção, né? Eu vejo progresso nisso daí, hoje em dia, né? Eu vejo progresso. É o que eu falei, não estou aqui para defender governo, enfim. Eu tento, né? Mas eu vejo progresso, porque eu vejo que o dinheiro que foi dado aí na ajuda durante a pandemia, para 60 e tantos milhões de brasileiros, que se tivesse um governo corrupto, não ia ter dinheiro para fazer isso. Você entende? Não ia ter dinheiro para dar, né? O Brasil, você vê, o Brasil está crescendo, as expectativas estão sendo superadas na economia brasileira, a inflação no Brasil hoje está menor do que os Estados Unidos. Olha, eu estava até... Tá em 21º. Eu estava vendo aqui, olha só, inflação no mundo em 2022. Venezuela, 60,4%, Argentina, 56,5%, Turquia, 47,8%, Alemanha, 7%, Itália 6,8%, Canadá 6,4%, Espanha 6,0%, Estados Unidos 5,4%, França 5,1%, Brasil 4,4%. Sim. Você entende? Inflação em 2022. Porque nós sabemos que teve a pandemia, quantas milhares de pessoas perderam emprego. Você vê na cidade de São Paulo, nós moramos em São Paulo, né? Você vai andar no centro de São Paulo, você vê um monte de barraquinha, realmente. O que é isso daí? Antes da pandemia tinha isso? Tinha morador de rua, porque nós fazemos trabalho com morador de rua. Mas você não via tanta barraquinha assim na rua, o pessoal dormindo. Por quê? Porque a pandemia deixou um monte de gente desempregada. Você entende? E que hoje está caindo o desemprego, porque o governo conseguiu agir e que estava em 14 milhões de desempregados, hoje está abaixo de 10. Hoje está com 9 milhões e pouco. E segundo as projeções, vai terminar o ano com 8 milhões. Ou seja, é bom? Não, mas já diminuiu pelo menos aí uns 6, 7 milhões de pessoas. Com o que estava, né? Então, e isso num momento de pandemia, queira ou não, passamos 2 anos aí, pandemia, igrejas ficaram fechadas, nossa igreja ficou fechada, né?
comércio. Imagina ser dono de restaurante, quantos restaurantes quebraram, quanta gente ficou desempregada, sem conseguir pagar aluguel e foi para a rua. Mas eu vejo que nós estamos no caminho certo de recuperar a economia do Brasil. Então, isso que eu acho que é muito importante, né? O pessoal pode falar do ministro da Economia e do Guedes e tal, mas ele é elogiado no mundo todo, você entende? Por quê? Porque está conseguindo controlar a inflação, os preços, você vê, a gasolina, né? Se for comparar aqui, eu tenho isso daí também, o preço da gasolina no Brasil hoje está muito mais barato do que nos Estados Unidos, né? Você vê, eu vou para os Estados Unidos há mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, a inflação de lá, quando chegasse a 1% ao ano, era, nossa, é um escândalo, né? Porque a inflação lá era mínima, né? Quantos brasileiros compraram casas lá nos Estados Unidos, em Orlando, sei lá, na Flórida, coisa assim, para pagar em 30 anos? Porque os juros era quase nada. O cara começar a pagar um valor hoje, sabia que ia pagar aquilo, né? Sim. Hoje lá mudou, a inflação lá estava quase 10%, enfim. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho. E até nesses pontos positivos, eu fiquei super feliz de ver essa semana um post do Tarcísio de estradas que estavam há décadas largadas, abandonadas e agora está pronto, Sim, ponte, transposição do Rio São Francisco, sim, que estava lá 20 anos lá, que o negócio não andava, né? E, enfim. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos. Eu vejo desta maneira, você entende, Daniel? Por exemplo, a questão do governo, hoje, que eu penso, por que eu hoje votaria no Bolsonaro? Primeiro, eu vejo que a questão da economia do Brasil está indo bem, a questão do desemprego está diminuindo, tudo aquilo que foi feito tem uma relação, eu já li, entende? Uma relação de coisas que têm sido feitas e que são boas. Você vê, até os estudantes, né? Tiveram desconto aí do FIES, aí 90 e tantos % de desconto para poder acertar, né? Os que pegaram dinheiro do governo para estudar e que se formaram e às vezes não conseguem pagar aquilo que ficou para trás, lá estão trabalhando hoje para ir pagando, foi cortada. Enfim, professores que tiveram aumento como nunca tiveram há tantos anos, não tinham. E tantas coisas que aconteceram e que eu vejo que estamos num caminho certo. Os ministérios terem sido colocados em pessoas sem ter sido aquele negócio, sabe? Que vai entrar já, a economia fica com o PMDB, o Ministério da Justiça fica com o partido tal, o Ministério da Minas, da Agricultura fica com o partido, com o PP, era tudo assim. Sim. Isso a gente vê que tem mudado, né? Uma das coisas importantes que eu acho que vai acontecer é que o próximo presidente vai indicar mais 2 ministros para o Supremo Tribunal. Isso é importante, porque hoje o Supremo ele tem um viés de esquerda. Eu acho que precisa ter um balanceamento, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu isso daí também, entende? O presidente Trump, que foi o presidente anterior, ele nomeou para o Supremo alguns conservadores que fez a balança se equilibrar, você entende? Porque senão as pautas que são aprovadas são todas contrárias ao que nós pensamos, ao que uma boa parte da população pensa. Então eu vejo que, no caso do Bolsonaro, ele vai indicar dois ministros novos, se ele for eleito presidente, que são mais conservadores. Sim. E eu acho que isso é importante, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade conservadora e que nós temos valores conservadores. Então, eu acho que é importante ter essa representatividade lá, né? Como é o caso do ministro André Mendonça, né? Que é isso. Legal. Uma coisa interessante que a gente comentou um pouquinho, conversou sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, o porquê da posição do senhor. Tem muita gente que, olha, não gosta do Bolsonaro, não vou com a cara dele, que infelizmente é um dos pontos que Bom, mas vai casar com ele? Então, beleza. Não olha o plano de governo. Não, você vai votar no cara porque você não gosta dele, você vai casar com ele. Não gosta do jeito que fala, né? O pessoal tem aversão porque não gosta do jeito que fala. Querido, mas vamos olhar para o outro lado lá, o jeito que fala, cá entre nós é bem pior, hein? Né? Mas o senhor diria... Se fosse pesar pelo palavratório, né? Se for falar pelas palavras, o outro lado é pior. Para ser bem sincero. O senhor diria que bastante gente mandou com relação a isso.
Por exemplo, não vou votar no Bolsonaro, ponto passivo para mim. Ok, também reconheço que o Lula não é uma boa opção. O Ciro seria o menos pior, tirando o Lula e Bolsonaro? Olha, você vê, mesmo o Ciro já teve várias acusações no Nordeste lá, onde ele está. Você entende? Só que aquele negócio, isto foi polarizado de uma maneira que nós sabemos que vai ficar entre Bolsonaro e Lula. Exato, Acabou. exato. Os outros estão lá, mas não tem chance, entende? Não tem chance. Vai ficar entre Lula e Bolsonaro. Entende? E aquele negócio, não é questão de eu gostar do jeito do cara ou não. Você entende? Ele tem o jeito dele. Eu acho que, na verdade, eu conheci, nunca, não tem nenhum vínculo assim com ele, nada, mas tive a chance de ir lá, sim, orar com eles, legal, acho que 3 vezes. Fui convidado outras vezes, não fui, tá? Mas fui lá, acho que 2 ou 3 vezes, enfim, 2 vezes eu acho. Mas outra vez em uma outra reunião de pastores. Sim. Mas ele sempre foi muito educado, muito gentil, conversou com a gente assim, não falou nada de palavrão, nada, respeitou, enfim. Então eu vejo assim, é que o pessoal, você vai ficando o tempo inteiro ali, pessoas cutucando o cara, cutucando, e são jornalistas e são já enviados com esse propósito. Sim, você vai lá deixar o cara nervoso, então você faz pergunta mesmo, coisa que é para deixar o cara bravo, né? Então é intenção errada já, né? Então eu vejo que a maior parte das coisas que acusam ele, porque quando na época de 2018 falava o seguinte, ó, machista, racista, aí o pessoal começou a colocar pianista, taxista, porque, você entende? Sim, o cara falava, era racista, mas um dos melhores amigos dele é negro. Sim. Aí fala, não, é homofóbico. Aí você vê vários gays na casa dele, com a esposa dele, e ele não trata com nenhum desdém ou alguma coisa, ou como se a pessoa fosse diferente das outras, você entende? Tem movimentos gays pró-Bolsonaro. E aí? Você entende? Explica, né? Então, aí você fala que ele não... Aí que ele é misógino porque não ofende as mulheres. Depende. Ele elogia a esposa dele, chama ela de princesa. No ministério, se você for ver, se eu perguntar para você, dos 23 ministérios, que acho que tem, você citar o nome de 4, 5 ministros, dentre esses 5 você vai citar mulher. Você vai citar Damares, você vai citar talvez a Tereza Cristina da Agricultura, você entende? E você não sabe o nome dos outros homens, sim, você entende? Sendo que ele sempre deu destaque a essas mulheres, a Tereza Cristina sempre elogiou. Todas as vezes que eu ouvi falar sobre agricultura e que a Tereza Cristina estava lá, o presidente só rasgou elogios para ela, você entende? Agora, é que tem alguma jornalista, mulher, que vai lá para ficar o tempo inteiro infernizando o cara, sim, você entende? Aí o cara responde meio atravessado, e esses dias eu vi uma coisa, eu vi uma reportagem, e eu assisti, você entende? Que saiu a reportagem, Bolsonaro ataca novamente uma mulher. E aí eu fui assistir o vídeo inteiro. Ele não atacou nada, ele respondeu para ela até de uma maneira normal. Mas porque ele respondeu para ela, falou, a senhora está dizendo uma mentira, isso não é verdade. Você entende? Pronto, aí foi sim, atacar. Então, é aquilo. O pessoal fala, por exemplo, a questão mesmo já foi explicado, de genocida, sim, de vacina. É muito complicado. Eu sei que não é fácil tomar a decisão que ele tinha que tomar, porque, primeiro, a maior parte das pessoas que morreram, morreram antes de ter a vacina. Não é? Ele é responsável por 700 mil mortes. Morreram antes de ter vacina. Quanta gente nós conhecemos e que nós amávamos e que morreram porque não tiveram chance de serem vacinadas. Sim. Não tiveram chance, morreram antes. Você entende? Quando surgiu a vacina, quem garantia que ia dar certo? E se vacina? A Pfizer colocou para ele o seguinte, que o presidente era responsável. A empresa não se responsabilizava por nenhuma contraindicação, nenhum dano que a vacina poderia trazer. O governo brasileiro teria que fazer um depósito em milhões fora do Brasil para processos fora do Brasil se algum brasileiro morresse e entrasse com processo, por exemplo, nos Estados Unidos contra a Pfizer. Então o governo brasileiro tinha que depositar um dinheiro fora do Brasil para pagar para a indenização para essas pessoas que ganhassem.
Quem que vai assinar um contrato assim? Complicado, você entende? Agora, e se assina, começa a dar vacina em um monte de gente, começa a morrer 20, 30 mil pessoas aí por causa da vacina. E aí? Iam matar o cara, não é verdade? Fala, pô, como que o presidente vai assinar uma coisa que não tem nenhuma garantia, ninguém falou que vai dar certo, é um risco, pode morrer gente, a empresa que faz não tem nenhuma responsabilidade, e você tem que pagar as indenizações, pô, esse cara é maluco para assinar um negócio desse. Todo mundo ia descer a lenha nele. Como ele não assinou e esperou primeiro um pouco para ver o que iria acontecer, e na verdade o Brasil começou um mês depois dos Estados Unidos, né? E foi eu passando a perna em todo mundo, porque foi um dos países que mais vacinou no mundo. Eu tomei 4 doses, ninguém me impediu de tomar 4 doses, não paguei nada, tomei de graça, o governo comprou. Quem quis tomar vacina, o presidente não tomou, é problema dele. Eu tomei, você entende? Eu acho que ele deveria ter tomado a vacina, eu acho que sim. Agora, é uma decisão de cada pessoa. Eu não posso obrigar você a tomar. Não, Darrell, você tem que tomar vacina, você entende? Não, você toma se quiser. Eu tomei. Minha esposa tomou, meus filhos tomaram, entende? Também. Até uma neta minha tomou, tem 4, 5 anos, tomou vacina. Não, tem 5 anos, tomou vacina. Você entende qual o problema? Nenhum. Então, tinha vacina para quem quisesse tomar depois que as vacinas surgiram, né? E que a Anvisa aprovou. Também não adianta o governo comprar uma vacina que a Anvisa chega aqui e desaprova, não aprova. Sim, tem que ir pelo caminho correto. Então, eu vejo que muita coisa que se fala, Darrell, é desinformação. É pessoa que simplesmente fala porque não gosta do cara. Ah, porque é misógino, porque é genocida, porque é isso e aquilo. E ouviu alguém falando. Não tem um argumento, você sim. entende? Genocida é alguém que quer matar uma população, tá? Ele é genocida, ele quer matar, exterminar um povo. Foi isso, o presidente quer exterminar os brasileiros. Então ele quis matar, ele quis diminuir a população do Brasil. Ele falou o seguinte, nosso plano é o seguinte, vão matar aí umas 500 mil brasileiros. Não foi isso daí, você entende? Então, eu vejo que muitas coisas que as pessoas falam não tem muito a ver. Agora, enfim, de qualquer forma, a gente não está aqui para defender esse governo ou outro, né? Mas simplesmente eu vejo que esse que é o ponto que eu como cristão, por mim, eu sou a favor da verdade, meu caro. Eu não posso defender uma mentira, simplesmente o que alguém falou. Não é verdade. Então, é isso. Eu acho que às vezes falo alguma palavra que eu não deveria falar, se falou lá, que nem umas palavras lá que a gente não usa, e que às vezes ele falou lá, e o pessoal hoje tem criticado, os pastores estavam lá. Eu não estava, mas também se estivesse, o que você vai fazer? Tá, digamos que eu estivesse lá, no palanque, lá em Brasília, tal, que ele falou lá uma palavra lá que o pessoal não gostou. Tá, eu tô lá, eu vou fazer o quê? Vou tomar o microfone dele? Não entende? Não iria fazer nada, ia ficar ali no meu canto quieto. Você entende? Agora é isso. Ele é um homem, ao meu ver, como qualquer outro. Eu nunca chamei o presidente de mito. Mito, sim. Nada a ver, ele é um homem como qualquer outro. Você entende? E simplesmente eu acho que ele é uma pessoa sincera. Eu acho que ele é uma pessoa sincera. E não há nenhuma prova de corrupção que ele é corrupto. Não há nada. Se provar, acabou. Sim, né? E é inevitável. Na balança, o que chega mais perto e bate com os princípios que a gente defende e acredita. Sim, agora aí vai aquilo que eu falei, os princípios cristãos que nós temos, né? Nós somos contrários ao aborto. Sim. Não está sendo discutido o aborto agora no Brasil, você entende? Mas nós somos contrários ao aborto, nós somos contrários ao ensino de gênero nas escolas para as crianças, nós somos contrários a esse negócio de banheiro unissex, nós somos contrários à linguagem neutra, desnecessário, nós somos contrários à invasão de terra, entende? Porque na Bíblia a pessoa pode ter a chance de ter uma propriedade privada. Nós somos contra a invasão de propriedade particular. Você comprou com o teu dinheiro, trabalhou, comprou lá uma chácara, você está usando, não é um problema teu. Sim. Você entende? Eu comprei lá, eu não tenho dinheiro hoje para plantar, mas daqui uns anos estou juntando, vou plantar. Aí você vai querer plantar daqui a 5 anos, invadiram a tua casa lá, montaram a barraca e tomaram a tua terra. Você entende? Então, nós somos contra a invasão de propriedade privada, nós somos contra o aborto, nós somos contra a liberação das drogas. Sim. Poxa, a igreja trabalha tanto para recuperar o drogado e você vai deixar livre para ele comprar à vontade? Você entende? Então a igreja é contra o aborto, enfim, todas essas coisas aí, nós somos contra. Nós somos a favor da livre opinião. Por que todo mundo desce o pau em pastor? Você já ouviu alguém falar mal de pastor?
Eu já ouvi, cresci ouvindo isso, né? Pastor é ladrão, pastor é isso, pô, o pessoal põe cifrão, pastor é isso e aquilo. Desce além, ladrão. Ué, é o direito que ele tem de falar o que ele quiser, você entende? Agora, outra coisa é ele provar, isso é diferente. Sim, sim. Então, o direito à opinião, meu cara, eu acho que todo mundo pode ter, você entende? Você discordar. Não, todo pastor é ladrão, é a opinião dele. Todo político é ladrão, é a opinião dele, você entende? Agora... eu não posso criminalizar a pessoa pela opinião dela, você entende? Cada um pensa o que quiser. Então, nós somos a favor da livre expressão, desde que não seja ofensivo às pessoas. Sim. Aí tem que pagar pelos seus crimes, né? Mas é isso, nós temos nossos valores cristãos, né? Então, a pessoa, você falou o negócio aí do presidente, mas... é aquilo, voto é livre, vota quem quer, em quem quiser. Nenhum pastor tem que... não, vou excluir os membros da igreja que votou naquele partido. A igreja é aberta para quem quiser ir. A igreja nunca discriminou. Pelo menos as que eu me converti, cresci e sou pastor há quase 42 anos, entende? Eu nunca vi na minha vida alguém discriminar uma pessoa dentro da nossa igreja. Sim. Por cor, por opção sexual, entende? Nossa igreja tem trabalho com travestis nas ruas. Sim. Eu tenho um monte de foto por aí abraçado com os travestis lá. Eles chegam, me beijam, você entende? Nenhum problema, você entende? Isso não quer dizer que biblicamente concorde com o comportamento da pessoa, mas a gente ama todo mundo, não tem nada a ver, você entende? Então, nunca vi isso daí, discriminação por cor, discriminação porque é mulher. Nossa igreja tem, o nosso ministério, né? Tem gente branca, tem gente negra, tem um monte de homem, tem um monte de mulher, tem todo tipo, você entende? Então, eu acho que a igreja é aberta para quem quiser frequentar lá. Já chegaram moças falar para mim, pastor, eu namoro uma moça assim, ou travesti, namorar um rapaz lá, tem um travesti tem um rapaz que namora um travesti na igreja. Eles me amam até, eu os amo também, você entende? Embora eu discorde do comportamento, eu discordo biblicamente, entende? Porque na Bíblia, para mim, está errado. Agora, eu beijo eles, entende? Abraço eles, tiram foto toda vez que eles aparecem na igreja, tiram foto comigo, eu abraço eles sem nenhum problema, você entende? Agora, eu vou pregar, que a Bíblia diz, adultério é pecado, vai ser pecado, você entende? Pode o pastor adulterar o que seja, mas é pecado. Mentira é pecado, tudo isso é pecado. Então, é isso. Agora, mas que mais? E até num sentido contrário, né? O senhor comentou do lado do pastor, mas do lado do membro da igreja, infelizmente a gente vê algumas pessoas, não vou mais ouvir tal pastor porque é a favor do Bolsonaro, não vou mais ouvir o pastor porque não sei o quê. E não é assim, né? Isso daí não é um pensamento correto. Olha, primeiro que todo mundo tem o direito do voto. Eu vejo o seguinte, poxa, um cristão, ele deveria pensar pelo menos, sabe? Um cristão que está dentro de uma igreja evangélica, por que tantos pastores que são homens íntegros, corretos, você entende? Porque também tem pastor meio atrapalhado, você entende? Tem pastor que fala demais, bobagem, enfim. Mas por que tantas pessoas que eu vejo que são pessoas corretas, que têm um ministério íntegro, que têm um ministério que abençoa pessoas, por que esses pastores todos estão apoiando, por exemplo, o Bolsonaro? Estão levando dinheiro? Não, é óbvio que não. Eu nunca, como falei, nunca ninguém me ofereceu um real para nada, você entende? Não existe isso daí, né? Então, por que você pega um Luciano Subirá, Josué Gonçalves, que tem abençoado famílias no Brasil inteiro, casais pelo Brasil inteiro, restaurado casamentos? Por que um Josué Gonçalves? Por que um Joel Pereira, no Rio de Janeiro, um Josué Valandro? Gente que é correta, que é íntegra, pastor de igreja, você entende? Pastores respeitados, JB Carvalho, que é um homem inteligente, um cara correto, você entende? Robson Rodovalho, tantos outros que eu poderia ficar citando aqui, olha, a grande maioria, você entende? Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Nosso grupo de pastores tem os conselhos de 200 cidades. Muita coisa. 200 cidades do estado de São Paulo. 100% apoia o Bolsonaro. 100%. Eu não conheço um que não apoia o Bolsonaro no nosso grupo lá. Você entende? E eu
não falo nada, cada um dá a Sim, opinião sim. deles, você entende? Por que que tantos pastores? Será que todos os pastores estão interessados em quê? Em dinheiro? Pastor de igreja de 200 pessoas, de 100 pessoas, lá no interior. Por quê? Por causa de valores, você entende? Por causa dos valores, que nós não queremos corrupção, nós não queremos tudo isso que está aí. Sim. Nós queremos uma economia melhor porque nós olhamos para os pobres, nós queremos que os pobres tenham uma vida melhor, você entende? Por isso, sabemos que se não houver corrupção, as coisas vão melhorar. É isso. Agora... Não, e isso tem que ser levado em consideração. Aí chega o jovem, 20 anos de vida, conhecendo o evangelho agora, não, já quer ser dono da verdade. A gente tem que ser sábio, uma coisa que eu digo para os jovens, a gente tem que ser sábio para ouvir essa experiência. O que o senhor tem de pastor, eu não tenho de vida ainda, né? Num Sim, bom sim, sentido, é. e eu vejo com muito valor isso. E essa noite é um privilégio poder sentar, ouvir o senhor, a experiência que o senhor traz, carrega, compartilhar os princípios. A gente tem que dar atenção, tem que dar valor para isso. Sabe o que acontece, da real? A geração de vocês não viu a questão, como eu falei no começo, a questão de comunismo, socialismo, essas coisas todas, perseguição à igreja, tudo isso vocês não viram. Vocês nasceram e nunca ouviram essas coisas. O que eu falei, eu tive um amigo meu que trabalhou no Portas Abertas, que levava a Bíblia para Albânia, escondido no fundo do carro, arriscando a vida, ser preso, ser jogado numa masmorra. Muitos morreram, entende? Muitos morreram, do mundo inteiro. Muitos irmãos que tentaram fazer isso morreram, foram presos, sumiram com eles. O regime comunista sumia com as pessoas, você entende? E às vezes a gente vê, o pessoal querendo, parece que quer voltar a isto, você entende? Eu vi hoje estava vendo uma reportagem, há 15 anos atrás, os jovens na Venezuela aclamando a eleição, né, lá da esquerda, lá. E hoje estão lá na penumbra, na miséria, esses países. Me diga um país desses daí que está indo bem, entende? Cuba, Venezuela, a Argentina está afundando, você entende? Esse é o problema, entende? Infelizmente, o PT sempre votou contra Israel na ONU. Vamos pegar só isso aí. Sempre votaram contra Israel. Sempre foram contra Israel. O Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que é a favor de Israel. Assim, o primeiro presidente eleito nesses últimos tempos que luta por Israel, que honra Israel. E para nós isso é um princípio importante, porque nós amamos Israel. Sim. Israel é o povo de Deus, a Bíblia diz. Você entende? Então nós amamos Israel. Não desprezamos não os árabes, nada disto, né? Amamos os árabes também, mas Israel é uma nação separada por Deus. Sim. Você entende? Então, aí o Brasil sempre ia contra. Deus não falou para Abraão, vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoa. E o Brasil sempre amaldiçoou Israel. Você entende? Porque votava contra, né? Eu estive em Israel agora, o guia estava me falando, nossa, aqui em Israel foi uma festa com o presidente Bolsonaro, assim, apoiar Israel, a ser pró-Israel. Ele falou assim, a gente só está meio chateado, ficou meio chateado porque ele não transferiu a embaixada para Jerusalém, que ele falou que ia fazer. E eu até expliquei para ele, falou, olha, não é assim tão simples, porque tem uma pressão imensa, o Brasil tem muitos parceiros internacionais, não é fácil. Só a posição dele de ser pró-Israel é uma coisa muito importante, né? Então, tem muitas coisas que faz com que a gente, como cristão, ore e apoie esse governo, né? Agora, se ele não entrar, digamos, que o Lula ganha a eleição, pastor, e aí? O que a gente faz? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço, pregando a Bíblia, você entende? Nós estamos dispostos a dar a nossa vida, eu vou pregar a Bíblia, queira a lei diga uma coisa ou não, entende? Hoje nós temos a liberdade de pregar nos púlpitos da igreja o que nós pensamos, né? Mas, por outro lado, tem igreja aí já sendo perseguida por algumas posições, né? Escola lá do Jorge Linhares, lá em Belo Horizonte, teve igreja lá em Maceió, que porque falou assim, não, amanhã depois vão querer nos obrigar a fazer casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo. E nós não vamos fazer. Eu te garanto que a grande maioria dos pastores não vão fazer, porque é contra os princípios que nós entendemos da Bíblia. Então, aí sim pode começar uma perseguição realmente à igreja, né? Eu não sou contra, cada um faz o que quiser da sua vida, entende? Eu tenho pessoas que eu gosto, vou te dar um exemplo, não vou citar nome e tal, mas tem um rapaz que eu e minha esposa gostamos muito dele,
Você entende? Ele se casou com outro rapaz. Você entende? E ele trabalha numa área que a gente, às vezes, precisa de consulta, conversar com uma pessoa do ramo. Sim. Eu, como cristão, falei, poxa, não vou mais trabalhar com ele porque ele é casado. Não, jamais. Você entende? Continuo fazendo as coisas que eu fazia normal com ele, comprando as coisas normais que eu comprava com ele. Você entende? Ele tem a vida dele. Você entende? Eu não tenho a ver, ele tem a decisão dele. Agora, eu, como pastor, vou pregar o que a Bíblia ensina. Você entende? É essa a minha função. Se agrada esse, se desagrada aquele. Não é a minha função se agrada ou não. Então, nós, pastores, estamos dispostos a pregar o Evangelho. A igreja foi perseguida no passado. Muitos pastores que eu conheci foram presos. Entende? Se for preciso ser preso novamente, nós vamos ser. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Eu, essa semana, com a morte do irmão André, eu me senti tão pequeno. Eu me senti tão inútil. Sabe? Eu pensei, meu Deus, esse cara arriscou a vida centenas de vezes para levar Bíblias para irmãos em países comunistas, países fechados, você entende? Hoje tem feito isso em países muçulmanos, levar Bíblia. Nós recebemos um missionário da nossa igreja com o Rivaldo, jogador da seleção brasileira. Ele estava jogando, acho que é Uzbequistão, sei lá, e ele veio para cá e estava com a Patrícia Bravanel, inclusive, e eles foram na nossa igreja. Né? A Patrícia, o Rivaldo, e o Rivaldo levou 2 moças lá que vieram com ele da célula dele, que ele tinha aberto na casa dele, célula de culto lá, acho que é o Uzbequistão. E elas choraram lá no meu escritório, entende? As 2 moças choraram, porque elas falaram, pastor, todo mundo aqui tem Bíblia. Que coisa impressionante, porque nós lá não temos Bíblia, porque é um país muçulmano, um país fechado ao Evangelho, entende? Não temos Bíblia. Quando conseguimos uma Bíblia, o pessoal arranca as páginas e cada um lê fica com um trecho para poder ler. E aqui todo mundo carregando, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Você entende? Nós não queremos isso para o Brasil. Nós queremos um país livre, né? E queremos a liberdade para pregarmos o que a Bíblia diz, né? Mas, com certeza, os tempos podem piorar, né, com o tempo. Nós sabemos que vai ter perseguição antes do anticristo, tudo isso. Mas da nossa parte, o que nós podemos lutar para termos a liberdade de pregar o Evangelho, é isso que nós queremos, né? Então é isso aí. Amém. E para finalizar, falar para o jovem que nós somos cristãos, nós amamos a Deus, Jesus, Sim. E nós cremos na palavra de Deus, como a palavra de Deus, óbvio, nós cremos que ela é fiel, nós cremos na verdade que a Bíblia leva e a gente não escolhe parte da Bíblia para a gente viver, nós escolhemos a Bíblia como um todo e então nós temos que dar atenção, temos que dar valor, prioridade para os princípios que ela traz para refletir na nossa vida. Né? Então é importante, acima de uma opinião de um professor, de um amigo de um trabalho, nós ouvirmos nossos líderes religiosos esclarecendo, trazendo mais luz para a verdade daquilo que o Evangelho traz para as nossas vidas. E é uma escolha, é uma posição que nós temos que ter. Se tiver que ser pago um preço, tem que ser pago, o preço vai ser pago. Mas nós não podemos ser omissos, nós não podemos virar as costas. Ninguém tem que votar em branco porque discorda com a forma que um ou outro fala. Que votar em branco, você pode correr o risco do pior ganhar. Exato. Você entende? Eu acho que a pessoa não deve votar em branco. É um direito que ela tem, mas eu acho que não deveria votar. Eu jamais votei em branco. Por quê? Eu tenho que pesar. Bom, eu não gosto desse, mas esse aqui é pior, eu vou votar no menos pior. Sim. Porque se eu não votar, pode ser que o pior tenha mais voto e ganhe o pior. Sim. E vai ser pior para todos, né? Sim. Então, eu acho que não deve anular voto, nada disso, né? E esse tempo não é para favorecer o candidato A ou B, mas é para trazer luz para os princípios que a gente defende, o melhor caminho, como o senhor colocou, muito bem colocado aqui. E para encerrar essa noite, agradeço de coração esse tempo, que eu sei que a agenda do senhor é uma loucura e arranjar um tempinho na semana é difícil. Obrigado. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite para todos e domingo que a gente vá consciente, debaixo de oração, isso aí. Deus. E Obrigado, vai votar, Luizinho. né? Vai votar.
E leva colinha, não esqueça, porque o celular, olha, ninguém vai poder entrar com o celular lá, né? Então você vai ter que deixar o celular no carro ou ali com o mesário. E aí, se você não sabe o número, né? Dizer, como que você vai fazer? Então escreve Uma num colinha no papel, papel. escreve um papelzinho, os números dos candidatos direitinho. O primeiro vai ser, acho que é federal, depois deputado estadual, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, né? E vai ter lá, você vai digitar o número, vai ter que confirma, aperta lá, confirma. Vê se tá certo o número, a foto. Direitinho, e vota, né? E aí nós queremos um país melhor. E é aquilo que eu falei, independente de quem ganhar, nós vamos continuar vivendo para Cristo, pregando o evangelho, sendo cristão, vivendo, procurando viver para Deus da melhor maneira que nós pudermos, servindo a Cristo. Não vamos, né? Isso não é motivo de nós ofendermos ninguém, né? E essa coisa que fala, discurso de ódio, não ofender os outros, não ofender ninguém, não ofender um familiar, né? Se a pessoa pensa de maneira diferente, se você não o convenceu com seus argumentos, o que vai fazer? Vou brigar com ele, então deixa, né? Cada um tem a sua escolha. Isto que é democracia, a gente tem a liberdade de escolher, né? É isso que nós precisamos fazer. Sim. Tá bom, meus queridos? Mas é isso. Deus abençoe a todos vocês e obrigado aí por esse tempo que nós ficamos aqui. E foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe. Então é isso. Deus abençoe.